nós iremos tratar de 3 casos especiais. Muito especiais, na verdade são muito especiais, diga-se de passagem, que são os ângulos 30, 45 e 60 graus. Por que eles são especiais? Porque esses ângulos nós conseguimos determinar todas as relações trigonométricas deles de maneira simples. A gente vai começar pelo 45 graus. Guys, para a gente determinar o seno, o cosseno, se eu tiver seno e cosseno, eu tenho tangente, secante, eu tenho todas as outras. Não basta seno e cosseno. Para determinar o seno e cosseno do 45 graus, nós vamos usar aquela técnica do quadrado. Eu vou desenhar um quadrado aqui. Vamos colocar a página quadriculada, que isso vai facilitar muito. Great. Esse tamanho de 5 polegadas estava bom. Vai facilitar muito para a gente. E aqui eu vou desenhar um quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quadradinhos vai estar bom para nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contei certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Assim eu consigo desenhar um quadrado perfeito. Vamos só conferir novamente. Aqui eu vou aumentar, vou dar um zoom com ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Passou um pouquinho aqui, mas a gente vai perdoar. Isso aqui é um quadrado, tem altura 8 quadradinhos e base 8 quadradinhos. Vou pegar em vermelho a diagonal dele, que é diagonal. Ok, guys, peguei a diagonal. E a gente sabe que a diagonal corta o quadrado numa bissetriz, portanto aqui tem que ser 45 graus. E fica 45 aqui, totalizando 90. Nice. Por ser um quadrado, a medida aqui, vou chamar de L, tem que ser a mesma medida aqui, que é L. Aqui também vai ser L, aqui vai ser L, por ser um quadrado. E a gente vai descobrir o valor dessa hipotenusa. Vou chamar de x por enquanto. Vamos usar o teorema de Pitágoras para determinar a hipotenusa. Pelo teorema de Pitágoras, o quadrado dessa hipotenusa é esse lado ao quadrado, mais esse outro lado ao quadrado. Ok? Então, aqui dá 2L ao quadrado. Eu vou tirar esse quadrado aqui, passar como raiz do outro lado. E é raiz disso aqui, que é 2L quadrado. Isso aqui é igual. Raiz de 2 eu não sei. Isso aqui é um produto, tá, guys? Produto você pode desmembrar a raiz. Então fica raiz de S2 vezes raiz disso. Raiz de 2 eu não sei. Mas raiz de L quadrado é L. Para quem não entendeu, eu vou fazer passo a passo. Passo a passo seria assim. Raiz de 2 vezes raiz de L quadrado igual raiz de 2 vezes raiz de o quadrado é o módulo daquele negocinho. A raiz cancela, mas o de dentro fica em módulo. E módulo de L é L porque L representa uma medida e medida é positiva. E a gente vai colocar isso aqui no começo. Então, o x é L raiz de 2. Essa nossa hipotenusa é L raiz de 2. Ok? Já temos a hipotenusa. Podemos calcular o seno e o cosseno. Pois bem, guys, o seno de 45 graus eu sei que é cateto oposto, que é L, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é L raiz de 2. Esse L morre com esse L. E eu posso racionalizar também ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Racionalizando, a gente vai ter em cima raiz de 2, que aqui morreu, né? Porque cancelou. Embaixo, isso aqui cancelou. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de um número vezes raiz do mesmo número é o próprio número. É uma propriedade de raiz. Raiz se cancela quando se multiplica por ela mesma. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. E acabamos de descobrir
a nossa primeira relação trigonométrica. Descobrimos quanto é o seno de 45 graus. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. O cosseno eu vou deixar para vocês fazerem a conta do cosseno, mas vai dar o mesmo valor. Vai dar o mesmo valor porque o cateto adjacente é o mesmo valor do cateto oposto. Por isso que deve dar o mesmo valor. Raiz de 2 sobre 2. Então, como eu tenho seno, eu tenho cosseno, eu consigo ter todas as outras relações trigonométricas, e isso inclui a tangente. Por quê? A tangente, por exemplo, guys, tangente de 45, vamos colocar aqui, tangente de 45 graus. A tangente eu posso olhar de duas maneiras. Eu posso olhar como seno sobre cosseno. O seno e cosseno são iguais, então quando eu dividir vai dar 1. Mas eu posso olhar também como aqui cateto oposto, que é L, dividido pelo cateto adjacente, que é L, que também dá 1. Então, tangente de 45 graus, muito famosa, justamente por dar esse número inteiro aí, simples, que é o número 1. Ou seja, nós temos agora os valores de 3 relações trigonométricas. O seno, cosseno e tangente do 45 graus. Agora, eu vou mostrar para vocês como é que a gente deduz o seno. Ah, só um detalhe. A gente pode usar, vamos usar só a calculadora para vocês verem que isso aqui bate certinho com a calculadora. Ok, vamos lá fazer aqui o seno. Aqui na calculadora em inglês, então é 5, conforme falei para vocês. 45 gás tem grau aqui, ó. Tem grau. Aqui embaixo, a seta some, mas vocês estão vendo aqui grau. Deu isso aqui. A nossa conta deu raiz de 2 sobre 2. Se a gente for calcular raiz de 2 sobre 2, veja exatamente isso aqui, ou seja, bate com o seno, raiz de 2 sobre 2 bate com o seno de 45 graus. Cosseno a gente não vai nem fazer, vamos fazer cosseno. Põe aqui cosseno. Pronto. Olha, a mesma coisa, o cosseno. E a tangente de 45 graus, a gente vai ver que vai dar 1. Opa, vamos limpar aqui. Ah, é porque eu escrevi TG, guys. Não é TG, é TAN, é aqui em inglês. Tangente de 45 vai dar 1. Aqui, ó, 1. Então, bateu com o nosso resultado. Ok? Agora, a gente vai deduzir o seno, cosseno e tangente de 30 e 60 graus. Aí, qual é a técnica? O truque aqui, vou ajeitar aqui. O truque, guys, é usar um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Vou colocar... escolher a opção de linha. Um triângulo equilátero é um triângulo que tem 3 lados iguais. A gente vai usar ele para a gente deduzir. Vocês vão já descobrir por que a gente vai usar ele. Eu vou usar aqui embaixo, eu vou usar uma base com uma quantidade de quadrinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou usar 8. 8. Eu podia ter usado 9. Eu vou usar 9, guys. Vou usar o número ímpar, vocês vão já entender por quê. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou dar um pause para poder desenhar o triângulo perfeitinho, porque senão vai comer tempo do vídeo. Então, nós voltamos. E aqui, nosso triângulo. Isso aqui é um triângulo equilátero, guys. Ou seja, possui os 3 lados iguais. Esse lado aqui mede 8 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse lado aqui, se a gente for deitar ele ou vou colocar em pé, também vai medir 8 quadradinhos. Ok. E esse lado 8. Todo triângulo equilátero, ele possui ângulos de 60 graus. Todos os ângulos são iguais.
a 60 graus. Então aqui é 60 graus, aqui é 60 graus, e esse ângulo aqui também é 60 graus. Guys, eu vou fazer um corte desse ângulo aqui, cortar exatamente na bissetriz dele. E um triângulo equilátero tem uma propriedade que quando eu corto a bissetriz de uma ponta, ele vai interceptar o outro lado exatamente no ponto médio. Ou seja, ao passar essa bissetriz aqui, se aqui medir L, aqui medir L, esse lado aqui vai medir L também, né? Triângulo equilátero. Então, ao passar essa bissetriz, esse lado aqui medirá L sobre 2 e aqui medirá L sobre 2. E por ser bissetriz, aqui vai dividir esse ângulo de 60 graus em dois lados iguais. 30 para cada lado. 30 aqui e 30 desse lado. Eu vou colocar só desse lado, que é o que a gente vai utilizar. E perceba que bate tudo certinho, que esse ângulo com esse 60 com 30 no 90, com mais o 90 do reto dá 180 graus. Então bateu os ângulos tudo direitinho. Então apareceu tanto 30 quanto 60, que serão os ângulos que nós iremos utilizar aqui, ó, desse nosso caso especial. E, ok, eu determino essa altura, que é o cateto adjacente do 30 graus. Perceba que também é o cateto oposto do 60. Eu determino ela e pronto, com ela eu vou ter todas as relações trigonométricas de 30 e 60 graus. E, como de praxe, nós iremos determinar essa altura por Pitágoras. Entretanto, a gente pode deduzir direto. Tá? Se você olhar bem aqui, ó, não, vamos lá fazer a conta. Mas depois eu vou mostrar uma curiosidade para vocês. Pois bem, a hipotenusa ao quadrado, que é L, hipotenusa ao quadrado, vai ser... Vou começar pelos catetos. Esse cateto ao quadrado, tá balançando muito, segura aqui, cateto ao quadrado, mais esse outro cateto ao quadrado, que é L quadrado sobre 4, que eu já estou pegando ao quadrado, passa a ser igual a hipotenusa ao quadrado. L quadrado. Esse 4 a gente pode sumir com ele. Eu não vou sumir com ele, não. Vou pegar x quadrado igual. Essa parcela eu vou passar para o outro lado. Vai ficar dessa maneira. Então, tem x quadrado igual. Esse L quadrado ele pode vir para a evidência, que vai ficar 1 menos. Como ele foi para a evidência, aqui fica 1 também sobre o 4. Aí eu tenho x quadrado igual a L quadrado. 1 menos 1 quarto é 3 quartos. Então, vezes 3 quartos. Se você tiver na dúvida, a gente faz a conta aqui. Rapidinho. 1 menos 1 quarto. Eu vou imaginar que tem 1 aqui, aí eu uso a regra do x. Assim, 1 vezes 4 é 4. Menos daqui. Assim, 1 vezes 1 é 1. Ou seja, 4. E 1. Tá aqui, ó. E assim é 4. 4 menos 1, 3 em cima e 4 embaixo, que é o que está aqui, ó. Esse valor. Pronto. Quer vê-los. Então, o nosso x passa a ser igual a raiz, né? O raiz quadrada, tira o quadrado, vai virar raiz de 3L quadrado sobre 4. Aí a gente usa aquilo mesmo, o truquezinho lá que a gente fez ainda agora. A raiz de 3 eu não sei, mas eu sei a raiz de L quadrado, que é L. A raiz de 3 eu não sei. E aqui embaixo eu sei a raiz desse 4, que é 2. Pois bem. Nice. Ok, guys, a gente descobriu quanto é esse x. Eu não vou colocar aqui porque não vai ter um espaço direitinho, o desenho não vai ficar legal. Mas vamos lá, a gente já consegue calcular, a gente vai se basear por aqui a hipotenusa,
Eu vou dar um destaque para ficar mais fácil de encontrar. Isso aqui é nossa... hipotenusa não, é um cateto. É esse cateto aqui, ó. Cateto. Pois bem, eu consigo descobrir, então, o cosseno e o seno de 30 graus. Cosseno de 30 graus, cosseno 30 graus, está aqui o 30. Cosseno é cateto adjacente, o cateto adjacente que é esse. Vou colocar aqui L, raiz de 3 sobre 2. Ok? Sobre hipotenusa. Hipotenusa é L. Aí a gente faz essa conta. Essa conta, como é que a gente pode fazer essa conta? A gente pode pegar, repetir esse de cima. Repetir de cima. Deixa eu fazer uma barreira aqui, ó. Uma divisória, para não confundir. Acho que é melhor a gente colocar aqui embaixo. Vamos colocar aqui embaixo esse cosseno de 30 graus. Então, a gente repete o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Daí esse L vai com esse L e se torna igual a raiz de 3 sobre 2. Daí, guys, os demais, eu vou pedir que você faça aí como exercício. Então, eu calculei o cosseno de 30 graus, você vai calcular o seno. O seno eu vou usar esse cateto oposto, que é L sobre 2. Então, o seno de 30 graus, ele vai dar 1 sobre 2. E você também vai fazer como exercício o do 60 graus. Aí, para 60 graus, esse x aqui passa a ser cateto oposto do 60 e esse aqui passa a ser adjacente. Você vai fazer a conta para conferir. Mas esses valores aqui, tanto do 45, quanto 30, quanto 60, você não precisa se preocupar. A gente vai montar uma tabelinha aqui e vou mostrar para vocês que, na verdade, existe um truquezinho que monta a tabela muito fácil. A gente vai fazer, vou colocar em algum lugar, vou fazer uma divisória, vou colocar uma tabela aqui de todos esses valores para ficar mais fácil de visualizar. Vou usar aqui cor verde. Na nossa tabela, a gente vai... Eu vou pausar para fazer. Então, voltamos. Eu fiz aqui o esqueleto da nossa tabela. E nessa tabela, eu vou... Deixa eu tirar aqui, ó. Nessa tabela, a gente vai colocar... Essa primeira linha, a gente vai colocar os valores do seno. E aqui do cosseno. Seno de quê? Cosseno de quê? Seno e cosseno de 30, 45 e 60 graus. Perceba na ordem crescente. É 30, 45, 60. E seno primeiro e cosseno depois. Tem um truquezinho para a gente montar essas tabelas. Bem simples. Todos eles a gente vai dividir por 2. Se a gente perceber, olha aqui, ó. O 30 graus, o seno divide por 2. O cosseno de 30 graus também divide por 2. O seno divide por 2 e o cosseno divide por 2. Então, seno e cosseno de todos esses 30, 45 e 60 graus, sempre o resultado é dividido por 2. E a gente completa o resto da tabela muito simples, basta contar até 3. Então, a gente conta 1, 2, 3 e conta de novo 1, 2, 3. Pronto. Coloca todo mundo na raiz, tu não, porque não precisa que raiz de 1 é 1. Na raiz, tu não, porque tu é 1 e tu és 1 e 1 não precisa na raiz. Pronto, está montado a tabela, guys. Eu convido vocês a conferir cada um dos valores com o que a gente deduziu e com os próximos que você vai deduzir. Por exemplo, o seno e o cosseno de 45 graus, ambos são raiz quadrada de 2 sobre 2. E perceba que dá certinho aqui. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 dá certinho aqui. Então, quando você precisar dos valores de seno e cosseno 30, 45 e 60 graus,
você pode recorrer a essa tabela. Ok, guys, é isso, a gente finaliza essa parte. Thanks.